Seabra, que você pode falar sobre o resultado e o contexto, né? Véspera de uma decisão contra o Boca, você começou o jogo com uma improvisação, mas com caras novas da equipe. Gostaria que você explicasse essas mudanças e também sobre o contexto, né? Um jogo com dois tempos distintos. Boa noite. Boa noite. Optamos aí por algumas mudanças para fazer um controle de minutagem, seja de jogadores que têm um desgaste elevado, como é o caso do Matheus Pereira, ou seja, jogadores como o caso do Wallace, que estão iniciando uma temporada e que 4 dias atrás jogou 90 minutos pela primeira vez. Né? Temos também aí o Lautaro, que teve um incômodo, nada que preocupe, mas avaliamos que colocá-lo na partida poderia trazer um risco de agravar. Então também acabamos optando por não utilizá-lo. E o próprio Zé Ivaldo, que fez 2 jogos seguidos, e temos o Vidia vindo sempre entrando numa condição muito boa, e avaliamos que hoje era muito importante para a nossa construção ter um pé esquerdo para tentar achar os passes direto entre linhas. Né? Em relação... que você fez várias perguntas, né? Em relação ao jogo, 2 tempos distintos. O primeiro tempo nos desagradou profundamente, porque é inadmissível o nosso desempenho no primeiro tempo, em função não das dificuldades que encontrou e que o Vitória colocou, porque é uma equipe bem treinada, que tinha claro aí a sua proposta, a forma de pressionar. Não nos surpreendeu, nós estávamos preparados exatamente para essa estrutura e esses movimentos defensivos, mas acabamos não conseguindo quebrar a pressão e envolvê-los, e fomos trazendo o adversário para dentro do nosso gol, e com um nível de competitividade menor do que o adversário, nas disputas, nos duelos. Então, nós não podemos nos permitir perder competitividade. Temos uma ideia de jogo, um plano de jogo para ter vantagem competitiva sobre o adversário. Se em alguma circunstância essa vantagem não estiver acontecendo, e como no jogo de hoje, pelo contrário, estava proporcionando situações favoráveis para o adversário e nos colocando em dificuldade, temos que ter a maturidade de, nesses momentos, saber fazer um jogo de segurança, ser competitivo e depois voltar para o jogo. Nesse sentido, favorecemos demais a equipe do Vitória, nos colocamos numa situação de estar sempre pressionado no nosso campo e muitas vezes na nossa área, e de não ameaçá-los nem em contra-ataque, nem em transição. Deixamos o adversário muito confortável no controle do jogo no primeiro tempo. Enfim, estamos já foi conversado com o grupo, estamos cientes disso e sabemos que qualquer compromisso que tivermos pela frente, mas em especial esse próximo jogo aí com o Boca Juniors, não podemos nos dar o luxo de deixar de competir em nenhum momento. Aí tem o segundo tempo, e diante de uma situação adversa de placar, adversa emocionalmente, a equipe conseguiu se posicionar bem desde o início, usar a vantagem de um homem a mais e gerar diversas oportunidades de gol. Entendo que o Lucas Arcanjo também foi feliz em alguns momentos. O resultado não é bom, queríamos sair com a vitória, mas foi o resultado que, na circunstância do jogo, pelo menos evitou que nós perdêssemos o jogo e saímos com pontos daqui. Não estamos satisfeitos com isso também de uma forma geral, mas conseguimos minimizar danos diante da circunstância do jogo. Também entendo que, embora tenhamos tido uma expulsão a nosso favor, é uma expulsão justa, fruto de um movimento defensivo que repetimos todos os jogos, né? E que o segundo tempo, 8 minutos de acréscimo, também não representou a quantidade de paralisações, porque tivemos ali alguns minutos no VAR, né? Muitos minutos de atendimento ao goleiro, mais todas as substituições. Então, é possível que nessa reta final de jogo pudéssemos ter conquistado a vitória.
Ô, Seabra, é um jogo que ficou condicionado muito pela expulsão do Neres, né? O Cruzeiro facilmente dominado, enquanto estava 11 contra 11. Além disso, a gente costuma falar muito sobre justiça no futebol. Você acha que está sendo justo em algumas escolhas, como, por exemplo, retornar com o Vital para um jogo desse, em detrimento a outros atletas que vinham atuando com a frequência? Só para citar um caso, e queria que você explicasse sobre essa utilização que você espera de um jogador que já não rende há um bom tempo. Perfeito. A justiça está também no desempenho e aplicação daquilo que o jogador vem apresentando no dia a dia de treinamentos. Então, ele tem mostrado um aumento da intensidade, um desenvolvimento de leitura melhor dos espaços para se posicionar e para atacar. E como os espaços ali estavam muito reduzidos por causa do bloco baixo do Vitória, seria um jogador com a capacidade de, do lado esquerdo, ter a perna invertida, seja para situações de bola de quina, aqueles cruzamentos de pé fechado, seja para circular o bloco e a gente poder usar os dois lados do campo na mesma posse para buscar criar espaços, né, contra uma equipe que a gente saberia que estaria no bloco baixo. Então, como a gente observa o jogador no dia a dia, tinha essa expectativa de que ele pudesse nos atender. Seabra, você não se fala em outra coisa, né? O jogo contra o Boca, você volta ao esquema anterior à partida da Argentina, com, né, um volante ali na cabeça da área, e a preocupação com o Barreal, ele saiu no início do segundo tempo, preocupa, não preocupa, e qual esquema você está preparando para quinta-feira? Ainda precisamos, em relação ao Barreal, esperar a avaliação, né? A princípio não teve nenhuma torção, nenhum trauma direto, simplesmente um incômodo por dor que estava limitando os movimentos dele. Então, temos que aguardar para saber, né, a gravidade, a profundidade e as consequências desse problema. Em relação ao esquema, hoje acabamos mudando de estrutura, tá certo? Já no primeiro tempo mesmo. E vamos avaliar. Já analisamos algumas situações e movimentos do Boca Juniors que nos gerou dificuldade em função da estrutura passada e vamos avaliar se conseguimos, dentro daquela estrutura, neutralizarmos ou se precisamos de outra, e também para que a gente tenha um jogo ofensivo mais produtivo do que tivemos contra o Boca, até mais do que contra o próprio Atlético Mineiro, né? Hoje, quando tivemos um jogador a mais, conseguimos criar chance de gol, mas nos últimos 3 jogos a nossa produtividade ofensiva tem caído bastante. Nós estamos atentos a isso e estamos buscando soluções. Então, ainda existe uma ideia, mas ela não está fechada, mas sabemos do que precisamos melhorar. Seabra, 2 situações para fechar. Você falou aí sobre tempo de acréscimo. Assim que o jogador do Vitória foi expulso, você teve um tempo considerável ali no final do primeiro tempo. Faltou coragem para colocar o Cruzeiro para cima com a substituição que você fez no intervalo, e ainda insistindo sobre essa questão aí da entrada do Vital. O que os treinamentos estão fazendo que a turma não consegue desempenhar quando entra? O Palácios você tinha elogiado nos treinamentos, nem está aqui mais no Cruzeiro. O Neres da mesma forma, agora elogia o Vital no treino, mas ele não consegue entregar no jogo. O que tem no treino que a turma não consegue desempenhar? Quando é a partida, quando é que vale realmente? Desculpa, qual foi a primeira parte da pergunta? Sobre se faltou coragem para colocar o time mais para cima quando o Vitória estava com um a menos já, tendo o tempo que você precisou aí nos acréscimos que você pediu. Você tinha tempo no primeiro tempo para fazer a alteração e ir para cima, e você reclamou que faltou tempo. Você teve no primeiro tempo. Sim, mas eu me referi ao segundo tempo, né? É isso, né? Eu me referi ao segundo tempo. Aí no primeiro tempo eu tinha tempo para buscar uma alternativa mais ofensiva, é isso, né? Tá bom. Naquele momento o time estava com o desempenho muito instável, não estava conseguindo se encontrar no campo. O que a gente fez foi colocar uma alternativa defensiva que a gente já tinha previsto, em função do Vitória usar muito dupla amplitude, que é lateral e ponta aberto, e ajustamos nesse sentido até antes da expulsão. E aí era um risco fazer uma mudança sem ter uma palestra clara, e eu já ia ter o intervalo para fazer isso. Com um homem a mais, o time já pode, eles são treinados para ir ocupando os espaços e já empurrarem o adversário, independente da estrutura que esteja.
E no primeiro tempo não era interessante ainda fazer uma troca de jogador, porque nós perderíamos um momento de substituição. E com um homem a mais, independente dos jogadores que estão no campo, já era possível que nós nos tornássemos superior e buscássemos o gol. Preferi dar a oportunidade naquele momento do time voltar para o jogo do que colocar um elemento novo, seja de jogador, seja de estrutura, e o time continuar desestruturado, né? Então, se a gente estivesse muito bem no jogo naquele momento, era mais fácil tomar uma decisão para colocar o time para cima naquele momento e ser mais agressivo. Da forma como nós estávamos no jogo, nós fizemos isso paulatinamente. Subimos um pouco a equipe, baixamos a equipe do Vitória, buscamos criar soluções com a equipe que estava, e no intervalo buscamos as soluções com mais critério para que elas fossem mais efetivas. O treino, então, os jogadores que pegam uma sequência de jogo maior, eles acabam não se beneficiando tanto de treino, falta treino para eles aquisitivo, na verdade, né? Então, quando eu já expliquei isso, quando a gente tem um jogo a cada 4 dias, a véspera do jogo é o treino que dá para fazer alguma coisa, mas não pode ser muito, porque é a véspera do jogo. Quando é a cada 3 dias, nem tanto. Mas teve uma semana antes do jogo do Fortaleza, só que os jogadores vêm de um desgaste muito grande, né? Então, mesmo nesse momento da temporada, quando a gente tem uma semana cheia, com o grupo todo, a gente não consegue, com todos os jogadores, fazer com que eles treinem todos os dias, né? Recentemente, Romero, Matheus Henrique, eles ficaram até metade da semana que a gente teve cheia sem treinar. Agora, já os jogadores que estão tendo pouca minutagem, eles treinam todo dia, praticamente de forma aquisitiva. Então, é esperado que em algum momento, um desses jogadores que está treinando mais, porque está jogando menos, ele eleve um pouco o seu nível, né? Ao passo que o jogador que está tendo sempre a carga de jogo, ou seguindo a rotina de jogo e entrando pouco, pode ser que ele perca um pouco de desempenho. Então, isso é uma coisa que acontece na dinâmica normal, né? Entre G1, que é o time que sai jogando, G2, que é o time que está relacionado, e G3, que são os jogadores que, quando sai a lista, não estão relacionados para o jogo. Eles acabam tendo rotinas e oportunidades de treinamento diferentes. Então, aí, portanto, as palavras do técnico